Então, começamos talvez o módulo mais complexo e cheio de matemática, que nós nutricionistas fugimos da matemática, né? Mas ela é importante. Vou apresentar para vocês, depois eu vou para segundo plano, vou deixar ele em primeiro plano. Esse é o Kalel. O Kalel é contador, também programador. Ele que ajudou a botar a plataforma do curso dentro do meu site. Ele é aluno da mentoria, tá? Então conheci o Kalel pela mentoria, pelo WhatsApp e tá me ajudando. Então quando eu digo pra vocês que a mentoria foi feita a 4, 7 mãos, é verdade. Vocês me ajudaram a fazer a mentoria, literalmente. Ele tá me ajudando, ele me ajudou na parte toda de contabilidade, porque eu tenho contador, claro, mas eu não sei explicar com detalhes a parte de contabilidade, eu terceirizo. E aí essa é mais uma dica dentro de marketing e empreendedorismo. Aprendam a terceirizar, porque não dá pra gente abraçar o mundo e conhecer de tudo, mas é claro que algumas coisinhas chaves a gente tem que entender para saber o que a gente está fazendo também, né? Então, um bom contador é importante, a gente vai explicar um pouquinho sobre essa questão. Para iniciar e eu apresentar o Kalel, eu só vou explicar inicialmente como que são os custos iniciais, ó. O quanto custa Nutri e quanto custa. Vamos falar sobre preço de consulta e consultório, iniciar sobre a parte de contabilidade, se compra o consultório, se subloca, se aluga, e vou jogar a bola pro Kalel. Então, só para finalizar com esse nosso slide aqui, o primeiro, é necessário comprar o que para atendimento no consultório? Então, diferente de outras profissões que requer um custo bem alto, inicial, de manutenção, de aparelho e de coisas a comprar, exemplo, arquitetos precisam de alguns materiais, às vezes um pouco mais caro, o dentista precisa de materiais caros para trabalhar, o próprio médico, se for um cirurgião plástico, ele tem aparelhos cirúrgicos, né, materiais cirúrgicos que são caros. O nutricionista, por sua vez, tem a vantagem de não precisar de muito para começar um consultório. Aqui eu tô dando um exemplo que é bem subjetivo, porque depende do qual aparelho você está comprando, e a gente tem aqui dentro da mentoria um módulo só sobre adipômetro, sobre bioimpedância, a gente vai falar sobre Embody, sobre várias outras balanças e também adipômetros, mas aqui eu peguei o exemplo de um adipômetro, o melhor que tem, que é o da Lande, botei o valor de uma fita métrica, que é baratíssimo, e botei uma bio básica, que tem um preço muito acessível, que é a OnRon, é o preço da OnRon. Então aqui você tem um adipômetro e uma bio, que ela é portátil. Você pode só ter o adipômetro, você pode só ter a bio. Então, lá no outro módulo, a gente vai falar sobre isso. Só para resumir em custo, como esse módulo agora, esse material meu e do Kalel fala sobre números, né, sobre valor. Então, eu quis quantificar para vocês entenderem que vocês não vão gastar mais de R$2.000 para iniciar um consultório com os materiais de atendimento. Se você for somar, claro, um cartão de visita, for botar lá se você vai ter algum material adicional para entregar, até se você for comprar um jaleco, que não é algo muito caro, de qualquer forma você não vai gastar mais de R$2.000, porque hoje em dia você pode fazer isso tudo virtual, você pode dar o número de WhatsApp, você pode trabalhar o seu Instagram, que está dentro do nosso conteúdo de marketing, né, empreendimento. Então, são formas mais baratas de começar o consultório e depois você vai agregando em relação a outras coisas. Então, eu vou passar a bola aqui para o Kalel. E o Kalel vai explicar qual a modalidade é mais interessante para um nutricionista autônomo que quer abrir um consultório. Ele abre, ele compra, ele aluga, ele junta, ele abre clínica, o que ele deve fazer, tá? Então, Kalel, bem-vindo. Obrigado. Eu espero que você goste do conteúdo da mentoria, porque ele é aluno da mentoria também e participou e me ajudou nesse módulo. Então, obrigada. Obrigado a você pelo espaço aí. Vamos falar da maneira mais simples possível. Sim. E qualquer coisa você me pergunta também, porque às vezes a dúvida que você tem é uma dúvida que outras pessoas podem ter, os alunos da mentoria. Perfeito. Né? Vou passar aqui e fica à vontade. Sim. A primeira coisa que é importante você saber é que você está começando um negócio, você tem até um determinado faturamento que você vai ser isento de imposto, você não vai pagar nada de imposto, pelo menos federal, né? Porque é importante vocês entenderem que todo prestador de serviço ele tem um imposto que ele paga chamado ISS, que é Imposto sobre Serviço, né? E esse imposto ele é municipal, então não importa se você fez um recibo de R$10, você deve ao município lá, supondo que seja 5% alíquota de nutricionista, você vai ter que pagar 5% ao município,
tá? Qualquer serviço nosso, como nutricionista, né, formado, serviço a prestação de serviço vai ser taxado por esse ISS nesse valor de 5%. Exatamente. Mas aí vamos colocar que a renda da maioria dos autônomos tem renda variável, né? Então, um mês você pode faturar 2.000, no outro mês 3.000, no outro mês você resolve viajar e você não trabalha naquele mês. E aí no final do ano, em março a abril do ano seguinte, você vai fazer o seu IRPF, que é o seu imposto de renda de pessoa física, né? E aí, quando você for fazer esse imposto de renda, você vai ter que verificar se naquele ano calendário, ou seja, se no ano anterior, o seu faturamento não ultrapassou R$ 28.559,70, né? Porque você está lá pagando seus 5% de ISS, né? Mas você é isento de imposto de renda até esse faturamento anual. É importante que a gente vai falar de muitas coisas que a gente vai calcular por mês, mas em contabilidade fiscal, para você saber quanto que você vai pagar de imposto, tem muita coisa que você tem que calcular por ano, né? Então você vai fazer o somatório das suas receitas de um mês, suas receitas do outro mês, vai juntar o ano todo e vai ver se passou de R$ 28.559,70, tá? Se passar disso, vai gerar imposto, né? E o imposto de renda ele é progressivo, então você vai começar pagando 7,5%, isso pode chegar até 27,5%, a depender do valor, tá? Isso é interessante você saber, porque aí você se programa para no próximo ano, olha, eu estou pagando o imposto, além do ISS, né, que é 5%, eu estou pagando mais 7,5% de imposto de renda, ou faturei tanto que eu estou pagando mais 27,5%. Mesmo com imposto menor, em 7,5%, se você somar ao ISS, vai dar mais de 10%, já vai começar a ser um imposto alto. Vai ficar 12,5%, né? Então Exatamente. Já não vai valer muito a pena. Então essa é a hora que você vai começar a pensar, olha, além do investimento que a Luna citou em equipamentos e etc, eu tenho que fazer um investimento inicial de abrir uma empresa, que não é uma coisa muito cara, né? Você vai gastar, eu vou colocar uma média de mercado, você vai pagar R$ 1.500 para um contador abrir essa empresa para você, uma média de honorários, né? Você vai pagar R$ 700 para a junta comercial, que é o órgão que registra o seu contrato social, né? E mais R$ 20 para a Receita Federal, tá? Então até isso a despesa está em torno de R$ 320, R$ 330. E no final, que se registrou essa empresa, está com seu CNPJ, para você começar a poder emitir nota fiscal, você tem que tirar um alvará que custa R$ 800. Né? Então vamos fazer uns cálculos por baixo, então, já que a gente não botou isso em slide, mas a gente tem a apostila, tá? Sim, esses então valores mais detalhados a gente vai colocar lá na apostila, acompanha na apostila. Então olha só, a gente falou de 1.500 de honorários, né? Mais o somatório das custas, que você vai colocar aí, R$ 300 de junta comercial. Mais 300, 1.800, mais... Aí bota mais R$ 20 da Receita Federal. 20 mais... Mais os R$ 800 do seu alvará. 800. Então você tem um total de R$ 2.620 para você abrir uma empresa. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, Kalel. Vamos explicar um pouquinho pro pessoal. Então vocês entenderam que até 28.500 e pouco por mês, vocês, por ano, vocês não são taxados. Isso dá mais ou menos 2.379 de movimento, né, de dinheiro, né, de atendimento, Receitas de consulta, mensais, de receita por mês. Por que o Kalel reforçou essa história de não fiquem se apegando a valor fixo por mês? Porque como nós somos autônomos, um mês a pessoa pode ganhar 3, no outro mês ela pode ganhar 2. O que importa é quanto que bateu no ano. Então, em contabilidade, não é uma conta tão mensal quanto do consultório, que a gente vai explicar daqui a pouco, o Kalel vai explicar. Então, em contabilidade, o anual ele conta mais do que o mensal. Exatamente. É mais importante a movimentação anual, porque um mês você pode viajar e não ter receita nenhuma, no outro mês você falou, né, caraca, eu preciso trabalhar, porque eu fiquei um mês sem trabalhar, e você tira 5.000. Mas depois, na média, volta a 2.300 e pouco. Então, você vai bater 28.000 por ano, né, juntando esses meses todos, então você não vai ser taxado. Se subir disso um pouquinho e você for pagar algum tipo de imposto, não sei se alguém já escutou falar, temos estudantes e nutricionistas aqui também, existe o Carnê-Leão. Existe, a gente depois chegar na parte da pessoa jurídica, então ele tá querendo mostrar que vale a pena, né, em sua grande maioria, abrir um PJ, certo? Com certeza. Então, mesmo você tá trabalhando um pouquinho, já tá ganhando mais de 2.000, chegou no final do ano, viu que taxou em 28 mil reais, né? Então, claro, vocês vão precisar de um contador ou algumas outras opções que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Vocês vão ter que ver que essa movimentação subindo um pouquinho de 2.000 e pouco, indo a mais de 28 mil por ano, vai valer, pelo que ele está dizendo, abrir a pessoa jurídica. Mas
tem pessoas que trabalham com DARF, com Carnê-Leão. Explica um pouquinho o que é Sim. e por que realmente não vale a pena. É até importante falar que a gente está dando o exemplo do imposto, mas existem outros motivos de você querer abrir empresa que não só a questão de ser taxado ou não, né? Por exemplo, como que você vai recolher INSS, por exemplo. Então a gente também vai explicar isso. Sim. Mas a princípio é o seguinte, você já sabe que seu faturamento vai ultrapassar R$28 mil, R$28.559,70. Você já quer pagar o imposto, então você tem que baixar um programa da Receita Federal, do Carnê-Leão, você tem que ir lá, colocar que você faturou esse valor, ele vai gerar o DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal. No site da Prefeitura você vai gerar um DARM, ou seja, em vez de ser a arrecadação federal, a arrecadação municipal. Então toda profissão, todo prestador de serviço, ele é regulamentado pelo município, né? Então não importa se é nutricionista, se é médico, se é advogado. Se estiver recebendo como pessoa física, vai ter que pagar esse imposto diretamente ao município, tá? O que vai mudar de pessoa física, e aí a questão que você perguntou do Carnê-Leão, então no caso do tributo federal, você vai lá no site da Receita Federal e você vai tirar no Carnê-Leão, colocar Presta o valor. atenção que ele tá falando e anotem, tá, gente? A gente fez uma apostilinha pra vocês, pra deixar resumidinhos os slides, porque nem tudo fica em slide e tal. Mas vocês estão escutando aí, anota, faz um resuminho, um caderninho da mentoria, que tem muita coisa boa aqui. E contabilidade é muito complicado pra quem é contador. Imagina pra quem é Não de é, outra por área, isso que eu chamei né? ele, falei, fala você, Não, que vai dar mais, inclusive, mais autoridade, né, pra explicar um assunto tão complexo. E mesmo assim, tudo que a gente falar aqui são simulações, tá? Porque assim, igual na área da saúde, cada caso é um caso, na hora de você for tratar a saúde do paciente, na contabilidade também cada caso é um caso, porque eu estou citando quanto que vocês estão faturando como nutricionistas, mas vocês têm uma outra renda de um outro negócio, então assim, é muito variável, então você tem que consultar o contador, passar para ele tudo que está acontecendo na sua vida, para ele te dizer se vai ser perto disso aqui que eu estou falando, tá? Mas a gente está fazendo essa simulação porque na maioria dos casos a gente vai chegar perto de 90% dos valores que eu estou falando aqui, né? É uma simulação para a gente conseguir mensurar isso, tá? Então o DARF e o DARM, como você explicou, o Carnê-Leão é algo que a pessoa preenche, ela tem que pegar isso na no site da Receita Federal, vai preenche. Tal. Só que, assim, pouquíssimos casos isso vai acontecer, tá? Porque, como eu disse, a renda é variável. Você vai calcular no final do ano. Chegou no final do ano, no ano seguinte, entre março e abril, você vai fazer o seu IRPF, que é o seu Imposto de Renda Pessoa Física. Você vai colocar ali você vai ter 100% de certeza de quanto que você faturou no ano. Aí, digamos que passou de R$28 mil. Ele vai calcular para você, no imposto de renda que você está declarando, ele vai calcular para você e ele vai gerar esse DARF para você pagar, né? E aí é a hora que você vai refletir se valeu a pena ou não, né, ter feito isso como pessoa física, e se você não tiver aberto sua pessoa jurídica, talvez a partir daí você vá querer abrir. Porque aí a sua vida contábil vai mudar, porque você vai ter muito mais regra, vai ter muita complexidade, por isso que é importante você ter um contador, mas de fato, no final das contas, você vai economizar, você vai estar economizando em imposto, tá? E aí a gente tem que, para chegar nesse assunto, né, a gente tem que falar dos tipos de empresa que tem, né? Tá, você vai abrir uma empresa, você contratou o contador, você viu aquele valor que você vai gastar só para você abrir, né? Só de burocracia, de taxa. Que a gente falou que ficou em torno de 2.600, né? Exatamente, isso daí é parte honorários, só que parte são taxas, né? E tem toda uma burocracia, você vai levar de 15 dias a um mês para você conseguir de fato abrir uma empresa. Hoje está tudo cada vez mais digitalizado, então o seu contador ele tem um sistema lá que ele faz tudo isso pelo computador. Dificilmente você tem que levar algum documento numa repartição pública, né? Inclusive a gente pode dar até uma dica que as pessoas perguntam se elas tiram ou não certificado digital. O certificado digital ele não é obrigatório, mas ele é uma modalidade de assinatura eletrônica que você tem, que quando você dá uma procuração para o seu contador, quando você tem esse certificado lá que vale como a sua assinatura, você passa 90% dos documentos hoje você não precisa mais levar nas repartições. Então você até agiliza o processo da abertura da sua empresa se você tiver com pressa, né? Então aí, se é interessante, é obrigatório? Não, mas é interessante? É bem interessante você ter um certificado digital. Então você vai colocar aí dentro desses custos de abertura de empresa mais R$150 que seja do seu certificado digital, tá? Uma coisa barata e que tem validade de 1 ano. Você pode pagar mais também, ter validade de 3 anos e por aí vai, né? E aí você tá pronto para abrir a empresa, você tem um contador e ele vai te perguntar, ele vai te orientar os tipos de empresa que você pode abrir. A gente pode dar um resumo aqui e falar sobre alguns tipos de empresa, né, que são mais interessantes, separando 3 tipos, né? Na verdade 2 tipos, porque eu vou explicar que esse terceiro de repente não vale muito a pena. O primeiro é você sozinho. Não tem microempreendedor individual para nutricionista, infelizmente. Quanto maior o grau de complexidade de uma profissão,
menos você vai ter ela na modalidade de microempreendedor, Uhum. né? Microempreendedor está muito ligado a algumas profissões como jardineiro ou pipoqueiro, etc. Tem algumas profissões intelectuais? Tem, mas são poucas, tá? Então você vai ter que abrir um tipo de empresa que realmente é mais complexa. Então, em vez da sua empresa individual ser o MEI, que todo mundo já ouviu falar do MEI, ela vai ser uma EIRELI. Então, vai ser uma empresa individual de responsabilidade limitada, tá? Vai ter o contrato social, tudo bonitinho, igual uma sociedade. Tá, beleza, mas você não é sozinho, você quer se juntar com outro nutricionista, você quer se juntar com outras pessoas que vão te ajudar no seu negócio. Aí você vai ter 2 tipos de sociedade que você pode abrir, tá? As 2 vão ser interessantes. Só que você vai parar para analisar o seguinte, seu sócio é um outro nutricionista, né? Ele vai entrar junto com você, vocês vão colocar dinheiro, vão fazer esse investimento, aí a gente vai falar sobre aluguel ou sublocação daqui a pouco, mas vocês vão fazer todo um investimento na empresa. Você tem a opção de abrir uma coisa chamada sociedade simples, que é quando os 2 sócios, eles são do mesmo ramo. Então os 2 sócios são nutricionistas. O que eu particularmente não acho interessante para vocês? E aí a gente partir para explicar o que é sociedade empresarial. Porque mesmo que hoje o seu sócio seja nutricionista, se você, em vez de abrir a sociedade simples, abrir a sociedade empresarial, né? Então vai ser uma empresarial limitada, por isso que tem aquele LTDA no final, pra vocês entenderem, vocês sempre veem na razão social, mas às vezes vocês não param para analisar o que é, né? Sim. Que é a empresa de responsabilidade limitada, que se restringe aos sócios e tudo mais. E aí, se você fizer empresarial limitada, você pode, mesmo que sejam 2 nutricionistas hoje como sócios, vai chegar lá na frente e você tem uma terceira pessoa querendo entrar que é contador, né? Ou que é economista. Lembrando que a única área que não pode abrir misturado é a advocacia. A advocacia. Então, a advocacia você não pode ter sócio sem ser advogado. Exatamente. Não pode ser um empresário. Olha que vantagem. A gente pode ter um empresário como sócio, um contador como sócio, qualquer pessoa. Com certeza. A única profissão que não pode isso é o direito, né? A advocacia. Então vocês têm essa vantagem. Por isso que você tem empresários abrindo clínicas médicas, hospitais. Eles não precisam ser médicos, eles têm que ser administradores. É até legal, mesmo você sendo administrador, você pegar um sócio que tenha curso de gestão hospitalar, por exemplo, gestão de clínica. Saber tocar o negócio. Que ele vai ter mais know-how ainda para te ajudar nisso, né? E aí você tendo a sociedade empresarial limitada, então hoje podem ser 2 nutricionistas e um administrador, mas você tendo a sociedade empresarial, lá na frente, qualquer sócio que você quiser ter, você não vai ter trabalho para modificar a empresa, porque existe um processo chamado transformação de empresa que dá muito trabalho, né? Para você ter uma noção, tentar falar da maneira mais simples possível, mas você alterar uma empresa dá mais trabalho do que você abrir uma empresa. Né? Então, se você fixar isso na sua mente, você vai tentar já pensar no teu futuro, tudo que pode acontecer e se planejar para isso. Então, isso é muito legal, gente. Agora eu só estou fazendo isso, mas já projeta onde você quer chegar. Na contabilidade, é legal você se projetar para onde você quer chegar, tá? Mas a sua empresa, a PJ que você quer abrir, o que você pretende até o final? Por exemplo, no meu caso, eu posso trazer, porque eu falei nesse módulo sobre trajetória, né, e tal, e sobre o código de ética, bababá, e contei um pouco da minha parte. Se eu já projetei que seria uma clínica médica, já tem que ser nesse modelo, pensando que pode entrar qualquer sócio, né? Hoje a clínica, né, agora eu já vendi, mas tem uma gestora, né? Então ela é formada em ADM, tem médicos, é outra área minha, né? Não é a mesma de nutrição, e pode entrar qualquer sócio, qualquer investidor, e já no projeto clínica, inclusive depois a gente ajustou para poder fazer procedimento, fazer todas as coisas relacionadas à clínica. Então já projetem onde vocês querem levar o PJ de vocês. Eu quero abrir curso, eu quero fazer, já bota então nesse modelo. Tem que colocar todas as atividades ali, exatamente. Até porque se você tiver um sócio médico, né, você como nutricionista tem um CRN, né, então você vai ter que registrar sua empresa também no CRN. E o médico ele vai ter que tem um CRM, então o seu contrato social também vai ter que ser registrado no CRM, mas dentro da mesma empresa você tem atividade de medicina e nutrição. Né? Então você pode fazer essas misturas sim, até porque a partir dali, se tiverem outros médicos atendendo na sua clínica que não sejam sócios da empresa, né, ainda assim eles vão pedir para a sua empresa faturar. Como é que funciona isso? A sua empresa recebe, paga o imposto e depois paga aquele médico. Para isso você tem que ter no seu CNPJ atividade de medicina. Exato. Simples assim, tá? Então fica entendido aqui que a partir de 2 sócios passa a ser interessante ter uma sociedade empresarial limitada, dentro desse meu ponto de vista, de você projetar que você pode precisar disso. Senão você pode sim abrir a sociedade simples, mas é uma ideia que eu estou dando, abra a empresarial, eu acho mais interessante, dá mais liberdade,
tá? E aí, a partir disso, a gente vai ter que falar um pouco de tributário, né? Não tem como fugir disso. A gente quis abrir a empresa, um dos motivos foi economizar imposto, né? Então, a gente tem que tentar dar o máximo de exemplos aqui, lembrando que é uma simulação. Imposto de renda é uma coisa variável, depende de outros fatores, se você tem essa empresa, se você tem outras empresas, etc. O valor de faturamento, ele é progressivo, o imposto é progressivo conforme o faturamento, e existem várias circunstâncias em que o teu imposto vai mudar independente de faturamento. Por exemplo, você pode faturar 20 mil naquele mês, e aí dentro de pessoa jurídica a gente vai começar a falar de contabilidade mensal, tá? Recolher o imposto realmente por mês, não mais por ano. E aí essa contabilidade mensal, você tem que pensar não só no faturamento, tá? Se eu faturar 20 mil é um imposto, se eu faturar 40 mil é outro imposto, mas não só isso. O que eu fiz com esse dinheiro? Eu paguei salários? Eu deixei o dinheiro retido na empresa para reinvestir? Ou eu retirei esse dinheiro em forma de prolabore? Então tudo isso vai fazer diferença no teu imposto, tá? Então, você vai ter a alíquota do nutricionista, tá? Da pessoa jurídica do nutricionista, ela é a partir de 16,93%, 16,93% a 22,45%. É o que está aqui no slide. É o que está aqui no slide e tal, mas você tem que entender que existe uma possibilidade disso cair para 6%, mas aí você tem que entender o seguinte, tem uma regra específica que o meu imposto vai cair para 6%, mas não significa que eu só vou pagar 6% de imposto, significa que sob o faturamento, ou seja, eu tive um faturamento de 20 mil naquele mês, aí eu consigo pagar 6%, mas para isso eu tenho que recolher imposto sobre outros valores. E no final você tem que fazer um somatório total, né? Então vamos lá, a gente vai fazer uma seguinte simulação aqui. Então a gente explicou... e aí só importante também, só para relembrar aqui, a gente estava falando dos valores, né? De pessoa física, passou daquele valor a pessoa jurídica, mas vocês também entender, burocraticamente, que enquanto vocês eram pessoa física, vocês estavam emitindo os recibos em papel mesmo, seja na receita que vocês fazem lá, com papel timbrado. Ou na papelaria, vocês têm que dar em papelzinho. Na pessoa jurídica não é mais papel. Na pessoa jurídica não vai ser mais recibo. Até pra você saber a diferença de recibo para nota, né? O recibo ele é um documento mais informal, ele tem um aspecto de formalidade, mas ele é um documento informal que não tem tanta regra, como ela falou, pode ser tanto um papelzinho da papelaria, como se pode ser um papel super bonito lá, com sua logomarca, etc., feito no seu consultório, né? Só que quando você passa para a pessoa jurídica, você não emite mais recibo, você emite nota fiscal, tá? E tudo que é prestação de serviço, como a gente estava falando do ISS, Imposto sobre Prestação de Serviço, então existe um sistema da prefeitura chamado Nota Carioca, que é lá que você vai gerar sua nota fiscal. Então não é mais em papel, você vai escrever que recebeu do fulano de tal. Não. Quando é pessoa física, vocês vão escrever: eu recebi de fulano de tal, portador da identidade, CPF, tal, o valor de tanto. Exatamente. Referente à consulta nutricional na data tal, horário tal. É bem informal, como se fosse comparecimento de presença, assim, comparecimento que a gente dá, que até paciente pede pra mim, né? Avisa que eu compareci pra poder mostrar pro meu chefe que eu fiquei 1 hora fora do meu trabalho, eu dou um recibo dizendo que a pessoa, não é recibo, né? Um papel, um atestado, né? Dizendo que ela teve em consulta durante 1 hora e meia comigo, o que for. Então, é bem assim, o textinho é esse: eu confirmo, recebi de fulano de tal, o valor e tal, eu, Luna, nutricionista, recebi do fulano de tal, valor tanto, referente à consulta de nutrição, tá? A gente bota isso na apostila, tá na apostila de vocês. Na pessoa jurídica já é nota carioca, então já entenderam a diferença, né? Exatamente. Disso. Até porque você lembra o exemplo que a gente deu aqui, que você tem que ir no site da prefeitura pedir, né? Basicamente pedir para pagar o imposto. E então pessoa física tem muito isso de você correr atrás, né? Você escreve no papel, depois tudo você faz voluntariamente, isso. Você vai lá, se voluntaria, eu quero pagar o imposto. Na pessoa jurídica não tem mais isso. Hoje os sistemas estão totalmente integrados, município, Receita Federal. Então esse exemplo que eu dei para vocês do valor do imposto, o tipo de empresa que vocês vão abrir, existe uma regra, tudo isso a gente tem na apostila, tá? Que é: quando você tem até 3 milhões por ano de faturamento, acho que é um valor muito alto, super fácil de você ficar abaixo disso, o que vai acontecer? Você está dentro de uma categoria chamada Simples Nacional. Você não precisa entender tudo Simples Nacional, você só precisa entender o seguinte: que se você é Simples Nacional, se você tem esse direito, sua empresa tem esse direito pela fatura menos de 3 milhões por ano... Que dá 250 mil por mês, né? 250 mil por mês, é bem tranquilo, né? O que vai acontecer? O teu imposto, ele se chama DAS, né? Então, o que é o DAS?
Todos os impostos que a sua empresa tem que pagar, pelo menos os que são sobre faturamento, vão ter outros impostos que eu vou falar, que a gente chama de folha de pagamento, né? INSS entra ali e tal. Mas os impostos relacionados ao faturamento, olha, faturei, emiti uma nota fiscal, eu tenho que pagar um imposto sobre essa nota. Esse imposto está vindo sobre documento de arrecadação do Simples, DAS. Isso facilita muito a sua vida, porque aquele imposto que você pagava para o município, mais o DARF que você ia ter que pagar para a Receita Federal, já está tudo ali dentro. Então você não precisa mais chegar para o município e falar, eu quero pagar o ISS, chegar para a Receita Federal e falar, eu quero pagar o imposto de renda. Não, já vem tudo dentro do mesmo boleto. Esse boleto se chama DAS, tá? Então é importante você saber disso, que aí você vê que é tudo totalmente automático, totalmente eletrônico. Você entra no site do Nota Carioca, eu estou falando Nota Carioca para quem é do Rio de Janeiro, mas você tem a Nota Paulista, cada município tem um sistema, então busque no seu município saber qual é o sistema que você vai usar para emitir nota fiscal. E a partir dessa nota fiscal, você não precisa mais se preocupar com os impostos, porque você vai pegar essa nota fiscal e através dela já vai gerar todos os impostos que você precisa pagar sobre o faturamento. Até aí, ok, tá? Só que a gente já falou da abertura de empresa EIRELI, Sociedade Empresarial Limitada, como eu estava falando. Falamos aqui do direito, que é o único ramo que não aceita outra natureza. Exatamente, então tá tudo explicadinho nos slides. A apostila ela vai entrar em mais detalhes, é muito detalhe para falar. E a gente achou que ficaria cansativo falando, mas a gente sabe que algumas coisas você precisa falar para vocês anotarem, prestarem atenção. Mas é um assunto pra gente, nutricionista, que é meio chato, né? Que é um assunto complexo. Eu acho que é sempre importante para quem é de outra área, você não é da contabilidade, mas você tem que ter uma noção. Porque quando você vai falar com um profissional que é da área, o mínimo que você tiver de contato com isso já vai facilitar, porque ele não vai conseguir em 1 hora de consulta com o seu contador te explicar tudo que vai acontecer na sua vida, né? E outra, você corre risco dele estar também fazendo algo errado com você e você não tá sabendo, né? Então você tem que saber o mínimo, até para como segurança mesmo de pessoa, de não estar sendo taxado errado. É um dos ramos que mais se comete erro. Né? Então a gente tem que parar para analisar isso também. Quantas pessoas não mudam de escritório de contabilidade, tudo, até por essa parte tributária, é uma das partes mais complicadas, e a gente está sempre querendo economizar imposto, e você tem um contador, de repente um outro contador te dá uma ideia mais interessante e você vê que você está pagando um pouco mais de imposto que você deveria. Então é uma área complicada para o contador, imagina para vocês, né? Então é importante, quanto mais você puder ter contato com o tempo, ler, estudar sobre isso, pesquisar, e a gente vai tentar deixar o mais mastigado possível na apostila, vai facilitar isso para você. Você não vai resolver esse problema sozinho, mas você vai conseguir pelo menos lidar com o seu contador, né? Isso, poder não deixar ele te influenciar ali ou fazer alguma besteira com vocês. Sim, então se você precisa do contador, é óbvio que sim. Então, como a gente falou aqui, precisamos do contador, tá? Eu não teria feito nada e chegado onde eu cheguei sem contador. Com certeza. Então, aqui a gente vai trazer o máximo possível simulações. Lembrando que os valores são sempre fictícios, são variáveis, tá? Então vai depender muito de uma série de coisas, tá? Mas como a gente está falando da importância de você ter um contador, antes de mais nada, é legal você entender que tipos de profissionais você pode contratar, que tipos de empresa. Tá muito na moda agora essa coisa de startup, empresas digitais que chegam com tudo, facilitando a tua vida, quebrando preços e tudo mais, né? Mas eu vou dar como exemplo aqui que tem alguns profissionais da nutrição, que vocês vão abrir, dependendo do tamanho da sua clínica, do seu consultório, talvez você tenha, sim, que tem um escritório de contabilidade tradicional, dos que vem trabalhando sempre da mesma forma há anos, que talvez seja importante esse contato físico com o contador local, de repente até do prédio que você tem um consultório, ou algum amigo que você saiba que trabalha no escritório de contabilidade. E esses escritórios eles costumam cobrar a partir de um salário mínimo, tá? Mas esse valor ele vai aumentando conforme a demanda. Quantos sócios você tem? Eu posso até abrir para vocês, não tem problema. Lá na Nutrindo é um contador tradicional. Eu tenho um contador tradicional, que também desde a época da clínica e tal, isso não tem nenhum problema, mas a gente está dando outras ideias, inclusive com custo menor, né, e mais tranquilos para vocês, não é? Então tem essa ideia do contador, pelo menos um salário mínimo mesmo. Não, isso aí, pelo menos isso, tá? Isso assim, considerando um sócio, um funcionário. Em clínica já fica bem mais, já fica maior. Você vai pagar o dobro disso, o triplo, conforme a demanda for aumentando, né? Mas às vezes é necessário. As outras opções que eu vou falar aqui não é que são melhores e tal. Depende muito do fato que a gente está explicando. Pessoas que estão começando a carreira, elas às vezes, se for já começar com um custo alto desse, ela pode até desistir. Pois vai começar pagando R$1.000 de contador, por mês a pessoa vai, cara, nem vou, né? Você saber que tem outras opções, né? E aí a gente vai entrar nessa coisa das startups, por exemplo. Eu vou começar pela Contabilizei, que é uma empresa que ela tem
ela é uma startup do grupo Mercado Livre, né? E o que ela fez? Ela falou, olha, eu não tenho como abraçar o mundo com uma contabilidade de R$100 por mês, mas vamos segmentar. Prestador de serviço dá menos trabalho que o comércio? Dá, prestador de serviço. Por quê? Porque tudo que eu falei aqui pra vocês é prestação de serviço. Isso aqui não se aplica a quem tem comércio, restaurante, nada disso. É Restaurante, mais complexo, é bem mais complexo. Tipo de a contabilidade mais complexa que tem é restaurante. Indústria também, mas restaurante, né? Porque restaurante, a parte também fiscal. Enquanto eu falei pra vocês que vocês têm que ter um alvará, o restaurante tem que ter fiscalização sanitária, uma série de coisas. Entendeu? Controle de pagamento, insumos, né? A gente, nutricionista, trabalha em restaurante, pode dar consultoria, eu vou dar até uns exemplos em marketing e empreendedorismo, até onde a gente pode ir, mas assim, é muito mais complexo. Tem desde chegada de insumos, as notas do material que você compra, até o valor que você cobra final, então é bem complexo. E as indústrias que vão ter custo fixo e variável, então você nunca vai ter uma planilha de valores exatos que você vai gastar, isso alterna muito, e aí o imposto ele alterna a cada dia. Hoje só a indústria trabalha de um jeito, amanhã trabalha, enfim, é tudo muito variável, muito complicado. Mas aí a Contabilizei, o que ela fez para baratear isso? Ela pegou só prestadores de serviço. Então ela só trabalha para advogados, nutricionistas, médicos, só prestadores de serviço. Então ela não tem nem que lidar com, por exemplo, o Estado, recolher ICMS sobre a venda de uma mercadoria. Ela só vai recolher ISS, ela só vai recolher o DAS, que é o imposto do Simples Nacional, quando você emite essa nota que eu expliquei. Então facilita muito a rotina contábil deles. Então, e o fato de ser uma empresa muito grande, uma startup, claro, não é só o fato de ser prestadores de serviço. Você tem que entender que hoje no mercado, quanto maior a sua estrutura, mais você consegue atender em relação a preço, né? Então, uma empresa muito grande que conseguiu chegar no valor médio aí de R$100 por mês. Tá? Muito é claro bom que... né? Aumentando o número de sócios e funcionários, esse valor também vai aumentar, igual qualquer outro escritório de contabilidade. Mas é bem justo, eles conseguiram um valor bem... Exatamente, proporcional. Bem agressivo proporcional. do mercado. Até porque eu te expliquei quanto que um contador cobra, né, para abrir a empresa. Ele cobra R$1.500 de honorário, mais aquelas custas que você vai ter, né? Só que o que acontece? Se você for pedir para Contabilizei, uma startup dessa fazer isso, até aqueles honorários de R$1.500 vão cair para R$500. Olha só, então para vocês abrirem aqueles 2.600 que tinha, que era 1.500, cai para 500, vai virar R$1.600. Exatamente, exatamente. Que as custas você vai ter que pagar, né, para o Estado e tal, para a Receita, mas os honorários vão cair, né? E isso também vale para alterações. Quando você tem um contrato mensal com o teu contador, digamos que seja uns 1.000 e pouco por mês, e você chega para ele e fala assim, olha, eu preciso fazer uma alteração contratual, tá entrando um novo sócio aqui. Aqueles 2.600 que a gente falou, sendo 1.500 de honorário mais as taxas, você vai ter que pagar de novo. Toda vez que você altera qualquer coisa na sua empresa, você tem que alterar. Pagar tudo de novo. Tudo de novo. Então, é legal que você também vai estar economizando nisso. Se você tem uma empresa como a Contabilizei, esse custo sempre vai ser mais barato também das alterações. Tá, mas qual é a diferença para você, nutricionista, na sua rotina contábil? Qual é a diferença de ter um escritório com contato mais físico e um escritório mais virtual como a Contabilizei? A diferença é que algumas coisas, como eu falei, com certificado digital, se você tiver um certificado digital, essa empresa vai conseguir resolver basicamente tudo online, né? Mas digamos que algum problema tenha acontecido que não seja possível resolver online, aí a empresa Contabilizei, ela vai te orientar, mas você mesmo vai ter que resolver aquela questão. Ah, eu preciso ir na Receita Federal, eu preciso ir em algum lugar. Eles não vão te oferecer um contador fisicamente para ir lá. Eles vão pedir para você ir até lá, eles vão te orientar. Então é uma empresa que ela vai diminuir um pouco essa parte presencial, né? Uma empresa virtual. E aí, o que eu acho interessante é... Então, assim, hoje para prestadores de serviço nutricionistas, e aí tem essa parte do que foi calculado. Isso aqui, na verdade, essa simulação que vocês fizeram, né, no grupo da mentoria. A gente explica. Como a gente tem um grupo com 514 pessoas, são 257 no grupo 1, 257 no grupo 2. A gente jogou, que na verdade não fui eu que criei, até porque eu nem sei fazer isso. Uma das meninas lá, alunas lá do grupo, que já tá lá no grupo esperando a mentoria, tava esperando a mentoria, falou, bom, e eu joguei essa ideia, gente, eu queria muito saber quanto que vocês cobram, né, no atendimento de vocês e qual a região que vocês moram e atuam, né, porque eu vi que tinha nutricionista de todos os lugares do Brasil e tinha inclusive gente de fora do país, nutricionista que é daqui, que agora tá morando em outro lugar, tá fazendo adequação, né, de diploma e tal, bababá. Então assim, eu falei, bom, quanto que vocês cobram e onde vocês estão, né, pra gente poder trazer de forma bem orgânica e real na mentoria como que as pessoas estão trabalhando o valor do nutricionista no mercado. Então esses valores não são uma média dos estados que eu joguei na internet, são do questionário de 514 nutricionistas que estão no grupo, só que 115 responderam. Então, claro, das 514, como eu tinha pressa para trazer esse material logo para mentoria, eu joguei lá no grupo, quem respondeu, eu já peguei e joguei para cá, senão não ia dar tempo de ainda gravar esse conteúdo todo e trazer para cá, tá?
Então, olha só, você vê que a maioria do Sudeste, então é claro que pessoas mais próximas de mim às vezes já tem mais interesse em saber como eu trabalho e tal, então é normal, né? A gente tem uma galera que me segue, mas eu tenho muita gente no Instagram, dá pra ver no Instagram comercial quantas pessoas vêm de que região. Tem 50% é São Paulo e 50% é Rio. Tem 2% lá, e tirando um pouquinho desse, que tem Brasília, BH e tem Nordeste. Mas a galera que tá comigo ali no Instagram, na maioria é da região Sudeste mesmo. E aí a gente tem, tanto que o Nordeste, tá vendo que nem dá pra ver a corzinha aqui, né? Então a gente tem o Sul, a gente tem o Nordeste que tá aqui, o Norte que não tem. O Norte que não tem corzinha, desculpa, o azul aqui do Norte que não tem corzinha. Nordeste vem logo em segundo lugar, Nordeste sempre dominando o mundo. E o meu marido é nordestino, meus sogros são nordestinos. Quer dizer, meu marido não, ele é filho de nordestino. Meu sogro nordestino é do Piauí. Então eu tenho muita identificação com o pessoal do Nordeste também. E temos Centro-Oeste e temos Sul. Conclusão, todo mundo, só falta a galera do Norte, né? Que não tá mas aqui. Eu sei que tem gente do Norte. Tem, mas é porque não respondeu. Tem aquela menina de Manaus. Sim. É, a Yuri. Então, assim, não respondeu só o questionário. Afinal, de 514, 115 responderam. Então, faltou uma galera. Mas, assim, o que eu queria trazer pra vocês, eu achei importante. E vocês vão conseguir visualizar bem aqui no... Opa, como é que faz pra tirar isso aqui? Aqui, clica aqui. Clica aqui, né? Pronto. Isso. Que faz vocês conseguirem visualizar bem o preço que nós nutricionistas cobramos. São pessoas reais que estão cobrando isso agora, tá? Então, pra gente não só se valorizar, então o objetivo da mentoria eu queria reforçar aqui, que é criar também esse networking, criar essa rede, né? O Kalel mesmo me ajudou nisso, falou, Luna, vamos criar depois, não só, ele criou o Instagram, tá, da mentoria, então o Kalel literalmente vestiu a camisa aqui, ele criou o Instagram da mentoria, então a gente tá juntando o site de todo mundo pra criar materiais, pra mandar materiais, então o pessoal lá que tá no grupo do WhatsApp tem trocado materiais, conversas, casos clínicos e bababá, como também no site, em breve a gente tenta jogar lá pro meu site, né? Vou fazer algum tipo de teste, não sei como que eu vou fazer desse certificado ou um processo seletivo, alguma coisa nesse sentido, mas para adequar e ter certeza de que estamos alinhados no discurso, ou enfim, existe uma afinidade no atendimento, e a gente começar a indicar profissionais, nutricionistas que se formaram, que fizeram aqui a mentoria, que tiveram essa experiência, e indicar lá no site para todas as regiões do Brasil. Então uma pessoa que acessa o site, o meu site, vai conseguir ver ali na parte de mentoria nutricionistas de várias regiões. Então acho que vai ser bem legal para todo mundo, e a gente pode nivelar e melhorar esse preço da consulta, porque olha, reparem aqui, cara, R$150, de 100 a R$150 é o azul. 12% das pessoas estão cobrando de R$100 a R$150. E o nosso piso do sindicato de nutrição, que inclusive o do Rio acabou o sindicato, faliu, ninguém investe nisso, infelizmente a gente não tem um sindicato, e agora a tendência é não termos mesmo nenhum tipo de suporte nesse sentido, cobra menos do que tá lá no piso, que é 150. Então assim, 12% tá cobrando de 100 a 150. Aí vem aqui, ó, nessa corzinha meio vermelhinha, 32%, gente, 32% cobra de 150 a R$200 o preço da consulta. Essas pessoas existem, então, no grupo da mentoria, tá? Hoje, que a gente respondeu esse questionário um pouco antes de gravar dos vídeos e subir a mentoria. Esse questionário o pessoal respondeu em julho, agosto. Sim. Julho e agosto. Ficou poucos dias. Julho e agosto de 2019. Porque tem que lembrar que tem um link lá. Aí quem viu o link e respondeu, eu peguei e já joguei pra cá, senão eu não ia conseguir gravar. De 200 a 250 reais, aqui ó, 16,5% cobra de 200 a 250 reais. Aí vem esse outro verdezinho aqui, ó, 20% cobra 250 a 300 reais. De 300 a 350, 11%. E dali em diante, gente, que é o mais clarinho, o de 400, o de 450, de 500 e acima de 500, que é o meu caso, nem dá pra ver direito o percentual. Não dá nem pra ver aqui, ó, não dá nem pra ver, tá? Então, eu não tenho problema em dizer, até porque estamos aqui pra isso. O preço da minha consulta hoje, setembro de 2019, R$680 no Rio de Janeiro e R$790 para outros estados, São Paulo, BH e Brasília, tá? Então você vê que não existe quase nutricionistas cobrando esse preço, então existe sim uma desvalorização. R$150, gente, o que a pessoa paga só num pote de whey,
de suplemento, ela gasta mais em suplemento do que no preço na consulta. É a gente que vai montar o programa alimentar, é a gente que vai dizer o que ela tem que comer, é a gente que vai calcular, e vocês estão cobrando R$100, R$200 na consulta. Então, essa mentoria é não só pra gente dar as bases, ajudar vocês a se inserirem no mercado de trabalho, como a gente ter o trabalho, né, de mobilizar, né, a gente conseguir mobilizar, fazer uma mobilização, como nós todos nutricionistas, pra levantarmos, porque se todo mundo levantar o preço, as pessoas vão ter que pagar. Elas desvalorizam, gente. Nós estamos nos desvalorizando, tá? Então vamos tentar melhorar o nosso preço, agregar no consultório, fidelizar esse paciente. Ah, Luna, mas se eu cobrar mais, o paciente não volta. Será que você está conseguindo entender o que seu paciente quer? Será que você está entregando para ele o que ele precisa? Ou você não está conseguindo pescar o que o paciente está precisando no consultório? Então, esse trabalho é um trabalho que também tem a ver com nutrição comportamental, até programação neurolinguística. Eu botei umas coisas aqui para vocês que eu acho que dá pra gente entender o mapa mental do paciente, para você conseguir ajudar, fidelizar, ter um retorno melhor e você poder botar um valor mais justo pro seu atendimento. Concorda comigo? Não, com certeza. R$100 você também tem é a muito escala barato, de gente. quantos pacientes você vai atender a menos, né? E às vezes essa proporção ser muito pequena. Você vai atender 5 pacientes a menos, mas você manteve aquela quantidade de clientes e... porque você aumentou o número da consulta, você vai atender menos, mas vai estar recebendo mais. Então, exatamente. assim... E esse menos não vai desvalorizar. ser... vai ser proporcional. Você ainda vai receber mais, com certeza. E vai ter menos tempo de atendimento. Exatamente. No sentido não de tempo por paciente, mas você ficava 10 horas no consultório cobrando R$100, ganhando R$1.000, R$100 por paciente. Em 10 horas você vai ganhar R$1.000. Você pode atender em 5 horas com R$200. Você sobrou 5 horas do teu dia, você está recebendo o mesmo valor. Então, assim, a gente agrega valor e a gente se valoriza mais. Gente, qualquer um, as pessoas gastam milhões, digo assim, não milhões em dinheiro, mas assim, muito dinheiro, R$1.000, R$2.000, R$3.000 no celular, R$300 numa roupa, num sapato, e num brinco, a pessoa vai gastar dinheiro. Então, assim, não é possível que a gente não veja, nós profissionais, que a nossa consulta, ela precisa, e vocês vão ver que tem mais número. Cara, valor de aluguel, sublocação, papelaria, se vocês vão imprimir cartão, se vocês vão fazer material gráfico, o que vocês vão pagar de uma empresa que faça o marketing, designer que vai fazer a logo, arte do Instagram, se vocês vão pagar uma empresa pra fazer alguma coisa de assessoria de imprensa e tal. Cara, bota na ponta do lápis. Se vocês fizerem tudo isso, vocês já não recebem nada, vocês vão ficar no 0 a 0. É muito custo. Fora todos os custos de investimento, olha quanto vocês pagaram na mentoria. Olha quanto que vocês vão pagar em outros cursos e congressos. Tem congressos aí de 300, 400, 500, 600, 700, R$1.000, tem curso. Então, assim, a gente gasta muito dinheiro investindo no nosso trabalho. Vocês estão fazendo investimento aqui com a mentoria. E por que a gente não agrega isso no valor do nosso consultório, no valor da nossa consulta? Então, eu quero que vocês façam isso sim. O meu papel hoje na mentoria é trazer para vocês também essa realidade e a gente conseguir ter ferramentas para aumentar o nosso preço no consultório e fidelizar o nosso paciente. Tá bom? Então me ajuda aqui. Então, aí a partir disso, a gente pode tentar aqui, agora, vai sair um pouco da contabilidade, vamos um pouco para a gestão, né? A gente vai falar de contabilidade sempre também e contabilidade fiscal, porque tudo envolve imposto. Então, alguns dos exemplos que eu dei aqui vão influenciar no seu imposto também, tá? Lembrando que é uma simulação, depende de outros fatores, mas o que acontece? Um dos principais fatores que você vai começar nesse cálculo, nessa parte de gestão, para saber receitas, despesas, o que é mais interessante, inclusive para você poder calcular se esse teu valor de consulta está valendo a pena. Com certeza vai estar muito baixo, você paga R$100, quando você paga no aluguel a sublocação, acabou. E até o que você falou de tempo no consultório, né, vai influenciar se você vai sublocar ou alugar, né? Claro. Porque quem subloca ou por hora, ou por diária, ou tem também a opção de meia diária, enfim. Às vezes você vai querer ficar só meio expediente naquele consultório, não o dia inteiro, né, pagando uma diária. Então isso vai influenciar. E aí a gente pode fazer algumas simulações aqui, tá? Então eu peguei um valor médio ali de consulta, né? É claro que a gente queria que essa média fosse maior, mas eu arredondei até para baixo para poder mostrar para vocês que a quantidade de despesas que vocês têm que ter tem que ser o mínimo possível para você ter esse valor de consulta de R$200, né? Então no caso da sublocação a gente pegou também uma média, teve uma outra enquete lá, mas não estava muito organizada, então a gente deu uma arredondada só para poder fazer essa simulação, que é R$20 a hora de sublocação. Lembrando que sublocação de consultório a maioria vai te dar, já está incluído tudo, energia, internet, então para você já ter o seu gasto bruto mesmo, você saber quanto que você vai gastar no total com aquele espaço, com aquela estrutura, você vai calcular isso por hora. Ah, mas eu estou pagando diária, eu estou pagando por mês, mesmo sendo sublocação, tudo bem, fraciona,
para você saber quanto que você está gastando a hora, para você poder fazer essa conta aqui do preço da sua consulta, para você saber se o preço da sua consulta está pagando tudo isso. Você tem que fracionar e fazer essa conta por hora, mesmo que você esteja pagando por semana, por mês e etc, tá? E aí a gente vai fazer a seguinte simulação: se você tiver 40 consultas no mês, então entenda que você teve 40 sublocações. Fica mais fácil entender quanto que você gastou daquela consulta, quanto que você gastou com sublocação. Você gastou R$20 com sublocação para aquela consulta, então você gastou 10% do valor da sua consulta, né? E aí a gente vai fazer a seguinte conta: 200, aí a gente vai fazer a conta de receitas e despesas. Então eu fiz 40 consultas no mês de R$200, então eu tive uma receita de 8.000, tá? Aí eu fiz a simulação aqui com 6% de imposto, lembrando que tem uma maneira de chegar nesse valor, mas eu tenho que explicar cada detalhe, o seu contador tem que explicar cada detalhe, mas é possível, né? Que a sua alíquota fica em 6%, então eu fiz a simulação com os 6%, tá? Mas tem vários critérios para você ter esse imposto. E aí você subtrai os 6% de imposto, você chega no valor de 7.520. Lembrando que é interessante você ter sistemas. Na apostila a gente fala de algumas opções de sistemas até gratuitos para você se organizar, ou uma planilha do Excel. Você tem que ser organizado, tá? E aí você vai ter aqui, então você tirou dos 8.000 já o teu imposto, deu 7.520, tá? O imposto do faturamento, tem outros impostos para pagar depois. E aí você vai pegar o seu somatório de despesas, que nesse caso aqui foi da sublocação, tá? Vamos disponibilizar pro pessoal uma planilha? Com certeza. A gente vai botar aqui para vocês nos anexos desses módulos uma planilha pro pessoal... Receitas e despesas. Receitas e despesas, fica tá? Legal, a gente vai disponibilizar para vocês. Assim como também tem nome de alguns sistemas. Se você não se der bem com planilha e quiser usar sistemas gratuitos, tá? Vamos sugerir isso na apostila e botar anexo, que eu acho que é legal. Vocês têm que se organizar, gente. Uma coisa que é um diferencial que eu percebo... Quem convive comigo, o mínimo, percebe que eu sou muito o quê? Organizada. Eu sou muito organizada, senão a gente não dá tempo. Eu tento otimizar muito o meu tempo, então eu tô sempre de olho no horário, nas coisas que eu tenho que fazer, organizando, senão a gente não consegue dar conta. Então, se vocês não quantificam os custos de vocês vão recebendo dinheiro e vão gastando. Quando chega depois os valores a pagar, vocês não sabem quanto que vocês já gastaram, quanto que tem para receber. Não contem com dinheiro na mão. Vocês têm que contar com o dinheiro depois de descontado todos os valores. E organiza. Então, vamos disponibilizar. Com certeza, tá? E aí, só para concluir a parte de simulação da receita e despesa para quem vai sublocar, digamos que uma pessoa que está sublocando não vai ter despesa com... folha de pagamento, funcionário e tal, você está tendo um mínimo de estrutura, está colocando a sublocação como uma das pouquíssimas despesas que você vai ter. Então a gente fez essa simulação bem simples para simular um caso hipotético como esse, que você nem funcionário tem, nem nada. Então você vai colocar aqui o somatório de despesas seus, digamos que tenha sido só a sublocação, mas algumas outras despesas, então você vai colocar que o número de atendimentos que você teve foi o número de sublocações. Então você vai botar o preço da hora, você deu ali R$800 com despesas de sublocação, tá? Só uma simulação. Se você tem 40 pacientes, se você gasta R$20, né, a hora, você atendeu cada paciente em 1 hora, então lembrando, se você atendeu 1h30, passou do horário, você já tá gastando mais. Se você atendeu em 1 hora 40 pacientes, R$20 a hora, você tem R$800 de despesa na sublocação. Se é um lugar que já dá secretária, já dá tudo, só teria a despesa. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não, exatamente. Aí vai ter alguma coisa ou outra, mas eu quis dar um exemplo de uma planilha mais simples, um cálculo, simulação mais simples, uma simulação mais complexa, e essa aqui eu fiz da maneira mais simples, para vocês compararem com outro modelo, né? Então aqui você vai ter a sua receita 7.520, já descontado o imposto, e a sua despesa é R$800, você vai ter a receita líquida de 6.720, sujeito à tributação ainda, deduções legais. Por que eu coloquei isso? Porque se você diminuir o imposto do faturamento, você vai ter que colocar algum imposto na sua receita líquida. Então, por exemplo, você vai ter que receber uma parte por prolabore. Então, são muitas coisas complexas que a gente tenta colocar o máximo possível na apostila, porque senão são horas de vídeo para explicar tudo isso. E você podia ficar calculando o programa, fazendo as coisas, organizando. Então, é uma média de 40 meses, né? Você quer baratear o custo de consultório, você joga o máximo possível para aquele dia. Aliás, a gente pode fazer um questionário e tentar anexar no final. Aqui na plataforma tem quiz também, né? Quiz para responder. Sim. Para ver quantas pessoas os profissionais, né, que estão na mentoria, atendem por mês. Pode ser legal pra gente imaginar também como tá. E vocês começarem a quantificar depois da mentoria, se vocês conseguiram aumentar a adesão dos pacientes de vocês e o número de pacientes atendidos por mês. Isso é legal também. Isso é legal. Que eu tenho certeza que vai ajudar e vai atender mais. Tem estudante que ainda não se formou, ele quer ter essa noção de mercado. E quem já é nutricionista e estiver fazendo a mentoria, pode conseguir ver se a mentoria ajudou no aumento do consultório. Que eu tenho certeza que vai. Que vocês vão saber se vocês estão... Com certeza vai
vai ajudar. Com certeza. O que mais? Aí a simulação 2, já coloquei uma situação hipotética, né, que você quer saber a diferença, sublocação para aluguel realmente de consultório, você tem que entender que são categorias totalmente diferentes. Né? O aluguel de consultório, você tem que ter tudo seu, a sua estrutura, seu funcionário, você vai pagar a luz, você vai pagar condomínio, então a gente colocou valores totalmente hipotéticos aqui. E bem baixo, né, gente? Bem baixo, bem até baixo. porque considerando uma pessoa que está cobrando R$200, ela não vai poder atender em qualquer local, ela vai ter Lembrando que que, se eu não me engano, aqui no Rio e São Paulo, o preço piso de secretária é mais de R$1.500, tá? Então, a secretária já vai ter que ser, se eu não me engano, 2, tem lugar que é 2.500. E aí, ó, isso já vai aumentando mais R$1.000, já vai pra 5.000 e pouco de custo mensal, entendeu? Sim. Então, lembrar dessas coisas. Não, com certeza, com certeza. E aí, o que você vai fazer? Você tem lá a sua empresa, sociedade, com outro nutricionista, então você pode pegar esses custos todos e você dividir, né? Quanto mais sócios você tiver, menos essa conta vai ficar 100% em cima de você. Ou sócio ou sublocar. Então, se você aluga a sala e você tem por mês essa despesa de 4, 5 mil reais e você aluga para alguém, você subloca, você divide o custo. Então você pode alugar uma sala e falar, eu vou botar 2, 3 pessoas aqui nos horários que eu não atendo, que eu não tô aqui na sala, para ajudar a diminuir os custos fixos. Então muita gente trabalha dessa forma, por isso que existe muito sublocação, porque o pessoal que alugou, ou tem a sala ou comprou a sala, ele quer diminuir aqueles custos. Então, até trazendo a questão de sociedade ou até de compra de sala, que perguntaram também de consultório próprio, de compra de consultório, se você tem um dinheiro guardado à vista e você não vai investir com nada, até pode ser que vale a pena você comprar. Se você realmente sabe que o movimento tá vindo da clínica, tá vindo do consultório, do atendimento. Porque se você não tiver esse dinheiro na mão e quiser entrar em financiamento e tal, provavelmente o valor que você vai pagar no financiamento vai ser maior do que o valor de um aluguel, você vai demorar anos para comprar, vai estar com juros muito alto, não vai compensar comprar um consultório. É a mesma coisa do comprar um apartamento, né? Então, às vezes, vai valer mais a pena você pagar um aluguel, juntar o resto do dinheiro que sobra dos seus atendimentos para se capitalizar ou guardar dinheiro para aí sim comprar ou investir numa outra área, ou enfim, tem tanta coisa, né? Tem muito nutricionista comprando parcerias ou partes de projetos de comida, abrindo sua própria marca de comida ou coisas relacionadas à nutrição que agrega, né, a consulta. Então, cuidado para vocês não se enforcarem, que é o mais comum do brasileiro, né? Se enforcar, pensar muito em comprar coisas, né, e botar no nome e acabar se endividando, né? Então, vão devagar. Eu oriento primeiro sublocar. Sublocar é maravilhoso. Eu tô nessa vibe agora, tô no meu ano sabático, tô adorando. Tive a experiência já de abrir clínica, é legal, mas as despesas são muito altas, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, onde eu sempre tive as clínicas. Então, assim, você tem custos altíssimos. Empresa, para você ser empresário, né, Kalel, tem que lembrar que o Kalel também tem empresa, tem que lembrar que você parte do endividamento para depois pensar em qualquer tipo de lucro. Você tem que estar muito bem emocionalmente preparado de que vão ter vários meses que você vai botar dinheiro e não vai ter lucro nenhum. Não, inclusive, esse é um conceito que é o seguinte, é o ponto de equilíbrio. Para você atingir o ponto de equilíbrio, que é quando você não está nem lucro nem prejuízo, você já recuperou o capital que você investiu, isso demanda um tempo. Então vai depender se você comprou a sala. Normalmente 5 anos, pode demorar ou mais. Pelo menos 1 ano quando você abre um negócio para você tentar ali sair do 0 a 0, né? Mas 5 anos pra você... E aí tem uma coisa, são pequenos detalhes, mas que às vezes fazem diferença, que na sua contabilidade você tem que entender se você está comprando a sala para a sua empresa, né, para colocar no nome da sua empresa e ser capital social dela, parte do patrimônio da sua empresa. Ainda assim, você tem que contabilizar quanto que essa sua empresa está deixando de receber em aluguel, então ela tem que alugar o imóvel para ela mesma, né? Aí vai contar o tempo que você demorou para atingir o retorno do investimento. Mas o que acontece na maioria dos casos é que você compra a sala no teu nome, você é um dos sócios, você compra a sala no teu nome e você aluga essa sala para sua empresa. Porque mesmo a sala sendo sua, você tem que pagar aluguel para você mesmo, porque isso é um princípio contábil. Você tem que entender que aquilo é um imóvel. E aquilo não é mais atividade nutricionista, aquilo é atividade imobiliária. Quanto é que é o aluguel dessa sala? Então eu tenho que colocar aqui um contrato de locação entre eu e a empresa que eu sou sócio, né? E quanto é que é esse aluguel? É R$1.000 por mês? Então beleza, a minha empresa tem que pagar para mim. Ah, mas
sou sócio da empresa, eu quero dar uma carência para o escritório crescer, então tudo bem, fica um ano sem pagar aluguel. Mas depois de um tempo, você tem a sua parte na empresa, o outro sócio tem outra parte na empresa, mas o aluguel não tem nada a ver com isso. Então você tem que receber o aluguel mesmo você sendo sócio. Esse é importante. E aí isso daí não vai atrapalhar aquele tempo que você precisa para ter o retorno. Porque mesmo se a sala é sua, se você vai pagar aluguel para você mesma, então você retira o investimento da compra da sala como parte do investimento da empresa e aí você atinge esse ponto de equilíbrio mais rápido. Então a sala não conta como investimento. O que conta são as outras coisas. Você recuperou em 6 meses, então em 6 meses você atingiu o ponto de equilíbrio. Dali para frente você está lucrando com o negócio. Outra coisa que eu acho importante. Luna, qual o momento... ponto, assim, fundamental de eu pensar, agora eu não vale mais a pena sublocar, vale mais a pena eu alugar. Se você está pagando de sublocação, por exemplo, citando aqui esse exemplo de 4.400, você está gastando mais de 4.000 reais sublocando, que às vezes acontece, quando você tem um volume muito bom, se você estiver pagando 1.000 reais, por exemplo, na sublocação, que a gente até jogou lá na enquete, vamos ver se a gente consegue botar a tempo, né? A enquete sobre quanto que as pessoas pagavam de sublocação e aluguel. Se você começa a pegar muitos blocos, então quando a sua agenda bomba, então quem está começando, subloca, esquece de pegar aluguel. A não ser que você tenha já um mínimo dinheirinho para botar um aluguel, e aí consiga uma galera, então você tem que ter um networking para você conseguir uma galera para sublocar na tua sala para diminuir as despesas. Senão você já vai começar no negativo. Então você primeiro subloca. Porque o que é o subloca? Você pode pagar por hora atendida, que é o melhor modelo. Negocia com a pessoa. Ah, se eu atender, eu pago. Se eu não atender, eu não pago. Normalmente, as pessoas vão fechar o bloco pra você. Então, a maioria dos lugares eu vejo que fala, o seu bloco é da segunda de manhã, então esse bloco é seu. Então, isso vai dar 800 reais no mês. 500 reais no mês, 1.000 reais no mês, 1.200 reais no mês, que é o preço mais ou menos do Rio de Janeiro, 1.200, 1.500, 2.000, né, o bloco, de uma vez na semana, aí você paga isso por mês, depende da localidade. Na Barra, já tem normalmente 800 reais, que eu vejo que o pessoal cobra de bloco de hora, então de 9, de 8 às 2, mais ou menos umas 5, 6 horas de trabalho, para você poder atender. Então, se você começa a pegar vários blocos, 800, mais 800, mais 800, mais 800, você faz os cálculos e você fala, olha, então é mais fácil eu pegar logo uma sala, porque eu tô gastando 4.000, 5.000 reais de sublocação, e aí eu ainda boto uma galera para dividir esse custo comigo. Aí começa a valer a pena, mas você primeiro tem que ter muito paciente e depois ter uma galera que queira sublocar na tua sala. Porque senão, um mês, meu filho, que você não atende, você pode negociar onde você subloca de, não ir, esse mês eu não vou ficar, você tá pagando, é que nem aluguel de casa. Então, você já tem aluguel da tua casa, ou se você tem um apartamento próprio e você ainda tá pagando um outro negócio, então façam com calma, pensem, bota na ponta do lápis. Só se realmente você estiver gastando mais do que um aluguel, somado com a secretária, com a luz, com o condomínio, somou tudo, tá dando igual o valor que você tá gastando na sublocação, porque você tá com 5, 6 blocos de hora, aí você pode pensar em alugar, tá? Vamos lá. E aí você vai pegar, então a gente vai concluir, fazer uma simulação diferente daquela mais simples, entender que se você está indo para essa estrutura, você tem que ter mais atendimentos, né? Naquela simulação a gente fez com 40 atendimentos, aqui a gente fez uma fictícia de 100 atendimentos, né? Digamos que esses 100 atendimentos também sejam com uma consulta de 200 reais. Uma galera que tem uma movimentação boa, por exemplo, 100 atendimentos mês. Exatamente. Pode até ser que isso seja dividido entre 2 nutricionistas, né? 50 clientes de um, 50 clientes de outro, mas aí vocês têm essa estrutura, sala, secretário e tudo mais, então vocês juntos vão ter uma receita bruta de 20.000 reais, que é o que você conseguiu com esses 100 atendimentos. Então aqui eu fiz a mesma simulação do imposto, lembrando que lá na frente vão ter mais deduções, então você vai, dos 20.000 você vai subtrair 6%, deu 18.800, e o seu somatório de despesas vai ser aquele cálculo que a gente fez agora anteriormente, digamos que deu 4.400, secretária, etc, coisa e tal. Então você vai ter a sua receita líquida, você vai subtrair da sua receita bruta, você vai ter de despesas 4.400, no total sua receita líquida vai ser 14.400, né? Lembrando que desse valor existem deduções legais. Qual a observação que eu posso tentar, bem resumido, de uma forma bem simples, tentar explicar para você? Uma das coisas que você precisa fazer para você chegar nesses 6% tem a ver com esse seu líquido? Tem. Se esse seu líquido de 14.400 reais, tá? Você quiser retirar uma parte por prolabore, tá? E uma parte dessa sua despesa dos 4.400 reais for salário, tá? Você consegue deixar o seu imposto em 6%, tá? O imposto do faturamento em 6%. E aí os outros impostos que você vai ter que recolher são menores, são em torno de
Você vai pagar 11% de INSS, mas aí é sobre os 3 mil que você vai retirar de Prolabore. Por que 3 mil? Estou fazendo uma simulação que o somatório de salário mais Prolabore tem que dar 28% do seu faturamento. Isso é bem complicado, então a gente vai deixar de forma bem ilustrativa na apostila. É uma das opções, mas lembrando que é bem complexo, depende se você tem outras empresas, depende se você acha interessante realmente recolher o INSS. Conclusão, o contador vai ter que fazer isso pra você, tá? Você vai ter que ter uma assessoria muito boa. Não então assim, isso é só uma simulação, supondo que você faça tudo isso. Se você faz tudo isso, o seu imposto do faturamento vai ser 6%. Desses 14% é um valor que realmente, na prática, pouquíssimas pessoas conseguem chegar a 6%. Sim. E aqui ele fez uma simulação com um valor de consulta de R$200, tá? Sim. Eu consigo, por isso a mentoria eu tô abrindo para vocês, eu consigo atender em torno de 100 pacientes por mês. É claro que nós nutricionistas trabalhamos com sazonalidade, somos autônomos, então mês verão bate facilmente, inverno ou tal diminui, então não tem 100 pacientes mês todo mês. Então vai ter mês que tem um pouco mais, tem mês que é um pouco menos. A gente sofre variedade, inclusive de sazonalidade, né, de como é que se diz? De estação do ano, né? Uhum. Então no verão tem mais e no inverno tem menos. Então vocês têm que levar em consideração, inclusive, isso. Porque se você pega um consultório e você tem um valor fixo por mês, vai ter meses que você vai ter um faturamento menor. Vai ter meses que você vai ter um faturamento maior. Então, para quem é autônomo, o mesmo cálculo que ele fez, raciocínio que ele usou para contabilidade, que é anual, eu sugiro vocês nutricionistas também fazerem o cálculo de vocês anual. Pega um ano inteiro de atendimento, depois multiplica tudo que você foi fazendo por mês para você entender a tua movimentação anual. Porque vai ter meses que vai cair a receita, vai ter meses que vai aumentar a receita. Isso é um fato. Por mais que a gente não queira, eu nem trabalho tanto com emagrecimento, então não fica aquela coisa de dieta do verão, dieta da noiva, não é, eu trabalho com nutrição comportamental, criança, gestante, então não tem muita sazonalidade, vegetarianismo, a pessoa não tem, no verão eu vou ser vegetariano, não existe isso, né? Então não tem tanta sazonalidade, mesmo assim a gente sente, é normal. Então faço, as pessoas no meio do ano elas viajam, Natal e Ano Novo as pessoas viajam, então isso cai o movimento do consultório. Tá? Então façam essa logística para conseguir entender como é que é a receita de vocês também, certo? Certo, com certeza. O que mais? Basicamente isso. Acabamos, né? Essa é a nossa última slide? Sim. Então tá, gente, esse slide padrão meu tem ali no todo o final da mentoria, meu Instagram, meu Vida por Luna. Então assim, o que a gente quer trazer pra vocês nesse conteúdo, tem 1 hora de vídeo gravado aqui pra vocês, é que assim, é um assunto complexo, vocês têm que pensar com calma, tem que botar na ponta do lápis e escrever mesmo no papel tudo que vocês estão fazendo, lembrando dessa questão da sazonalidade, lembrando do movimento que vai oscilar por mês, lembrando dos custos fixos, se vocês vão ter estagiário, vocês vão remunerar o estagiário, e aí eu vou mais a fundo com vocês em relação a isso, mas é importante que vocês consigam quantificar os custos e junto com isso pensar no valor do consultório. Gente, R$200 numa consulta nutricional é muito barato, tá? Tudo bem que lá, quando a gente fez essa pesquisa, não ficou a enquete não juntou o estado que a pessoa trabalha com o valor, porque a gente sabe que tem uma diferença do estado do Sudeste comparado ao Nordeste, ao Norte, a gente sabe disso, né? No Nordeste os valores são mais baratos, o aluguel é mais barato, né? A qualidade de vida é melhor e as coisas são um pouco mais baratas. O Rio de Janeiro é considerado uma das cidades mais caras do mundo, né? O metro quadrado no Leblon é um dos mais caros do mundo, é comparado com Nova York, com umas cidades pontuais. Então assim, é claro que tudo é mais caro para pagar e mais caro também para cobrar na consulta. Mesmo assim, R$200 é muito barato, gente. Então vamos pensar nisso, nos custos, e eu vou trazer essas táticas que vocês estão vendo aí ao longo da mentoria e dos meus módulos, como que a gente pode melhorar essas questões. Então, obrigada, Kalel. Então, aproveitem a apostila, o conteúdo. A gente está disponibilizando também esse material da planilha de organização. E fiquem ligados no próximo vídeo. Tchau, até prazer, mais. Viu? Tchau, tchau.